Se você é gestor de tráfego pago e já procurou como precificar o seu serviço, provavelmente você se frustrou. Então nesse vídeo eu vou te trazer alguns cálculos simples para você automatizar a precificação dos seus contratos. Ok, vamos começar aqui então. É um processo de 3 etapas. Então primeiro a gente vai definir qual o valor da hora, depois a gente vai definir quais são os nossos serviços, né, que a gente entrega e qual o valor de cada um. E assim que a gente conseguir definir o valor da hora e definir o quanto cobrar por cada serviço, o contrato vai ficar basicamente automatizado, porque a gente vai definir quais serão os serviços que serão contratados e a gente vai obter ali o preço, qual o valor do contrato, então é bem tranquilo. A primeira pergunta é, por que o valor hora, né? Por que esse modelo de precificação? Porque é um modelo de precificação justo e levando em consideração para quem é esse método de precificação, que é para quem? É para um gestor de tráfego, freelancer que trabalha já para uma agência e tem também clientes próprios, e ele não quer, pelo menos por agora, ele não pretende ter uma agência, né? Ele não quer ter toda a dor de cabeça que é ter uma agência, não quer ter que contratar. Se ele não quer contratar, se ele não quer comprar horas de outras pessoas, então ele vai ter que gerenciar muito bem a sua hora. Uma frase até bonita, né? Se você não quer comprar hora dos outros, gerencie muito bem a sua. Então esse é um dos motivos, né? Pela precificação do valor hora. Então é para esse tipo de profissional que vai funcionar bem esse modelo aqui de precificação. Ok, então vamos aqui definir qual o valor da nossa hora. Eu vou clicar aqui no card. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir a meta mensal do quanto que você quer ganhar por mês. Vamos começar aqui bem tranquilo e depois a gente vai fazendo algumas alterações para todo mundo aí se espelhar, né? Ok, definiu aqui quanto você quer ganhar por mês. Agora você vai definir quantos dias no mês você vai trabalhar. Vou colocar aqui 26. Quantos minutos por dia você vai trabalhar? Vou colocar aqui 420. Acho que vai dar 7 horas, né? E aí eu vou colocar aqui qual a taxa do tempo não faturável. O que significa isso? Aqui, ó, quando tem esse aqui, significa que tem uma descrição. Então já deixei aqui uma descrição para vocês lerem o que é uma tarefa, o que é o tempo não faturável, né? É o tempo profissional, atividade que você está executando ali, mas você não é pago para executar. Por exemplo, nesse contexto aqui de gestão de tráfego pago, você é pago para quê? Para veicular campanhas, criar o gerenciador de anúncios, né? Que mais? Para fazer análise e otimização, sugestão de anúncios, né? Esses são os serviços que você é pago para executar. Exemplos de serviços que você não é pago para executar: prospecção, slide para reuniões. Enfim, são tarefas que são importantes, né? Porém, você não é pago diretamente ali para executá-las. Então tem que ter essa distinção, você tem que fazer esse controle. E aqui no template já tá tudo integrado. Então aqui você já faz o controle de tempo, daí ele já te dá qual porcentagem do seu tempo não faturável. Aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui fora, ó, para mostrar aqui, ó, no template. Esse botão aqui é o saldo de tempo. Então aqui, olha que interessante, aqui no template, ele tá me mostrando, eu tive aqui de horas não faturáveis, ou seja, tarefas que eu fiz aqui a contagem de tempo, né? Deu 6 horas e 28 minutos fazendo tarefas, por enquanto, né, no mês, executando tarefas que eu não sou pago para executar. E 13 horas e 41 minutos executando os serviços, né, que eu sou pago para executar. Então aqui deu 68% e deu 32% de tarefas não faturáveis. Então aqui você não precisa se preocupar em ser totalmente preciso. Você pode fazer uma estimativa ali, analisar seu dia ali, as tarefas que você já faz aí no seu dia a dia, e dar aqui um percentual aqui de tempo. Vou colocar aqui 30%, né? Abaixo vai ter a margem de segurança, então eu deixei aqui a descrição também do que significa a margem de segurança. Eu vou ler aqui rapidamente. É um percentual adicional que você adiciona ao valor hora base para, com 2 tópicos aqui: cobrir imprevistos e crescimento. Então, sobre cobrir imprevistos: clientes que atrasam o pagamento, equipamentos que podem quebrar, períodos com menos clientes, casos de doença. Na parte de crescimento, reserva para investimentos, atualizações em ferramentas e capacitação, cursos, né, basicamente. Enfim, é uma valorização que você adiciona aqui ao valor da sua hora. Então, vou colocar aqui uns 25%, tá ok. Pronto, agora eu vou minimizar essa seção e vou direto para custos. Eu vou pular aqui totais, eu vou direto para custos. Então, aqui eu vou adicionar os meus custos, né? Vou começar aqui pelo aluguel.
Pronto, já adicionei aqui alguns custos, né? Vamos colocar apenas esses aqui como exemplo, tá? Ok, minimizei e agora eu já tenho aqui o valor da minha hora, que é R$ 39,79. Ok, depois eu venho aqui e já vou fazer algumas alterações depois para várias situações, né? Mas por enquanto é esse aqui, R$ 39,79. Pronto, agora a gente já tem aqui o valor hora final. Esse aqui é sem a margem de segurança, esse aqui é com a margem de segurança. Então dá uma valorizada ali, né? Ok, agora a gente vai para serviços. Chegando aqui em serviços, vai ter algumas informações, né? O que você tem que fazer aqui? Você tem que destrinchar o que você entrega. Você não entrega só gestão de tráfego pago. O que gestão de tráfego engloba, né? Vai ter o que? Coleta de referência. Se você faz planejamento, é bom colocar aqui. É bom não, né? Você deve colocar aqui a análise e otimização, veiculação de campanhas, criação do gerenciador de negócios. Então você vai destrinchar aqui o que você entrega, né? Por etapas. Detalhe aqui, você tem que ficar atento a serviços que são bifásicos, ou que eles têm duas fases. Por exemplo, o feedback semanal. Primeiro você cria o feedback, né? Vamos supor que aquele feedback lá de WhatsApp, você só pega as informações ali no gerenciador, coloca ali no WhatsApp e já envia para o cliente ou faz uma reunião, né? Então a criação, na verdade o melhor exemplo seria um dashboard, né? Tem a criação do dashboard que você faz ali no relatório mensal, por exemplo, e tem a parte que você apresenta. Então ele é como uma tarefa ali, né? Na hora que você está criando, executando, e depois ele vira uma apresentação, uma reunião. Então é duas fases. É interessante você separar, por quê? Porque às vezes você percebe que você está gastando muito tempo na apresentação, na reunião, né? Na criação até que você está ok. Então é legal você ter essa separação para você ter mais controle. Outra coisa, vamos supor que você faz 3 tipos de relatório mensal. Você manda aquele no WhatsApp ali mais simples, né? Você faz também slide no Canva, por exemplo. Ou você faz um dashboard ali no Looker Studio, ou você contrata uma ferramenta como Reportei. É legal você fazer essa separação, porque dependendo do cliente, ele vai querer contratar um tipo específico de relatório. E aí você tem mais controle também, mais opções, né, de precificação. Lembrando que a ideia aqui é você ter esse controle. E claro, aqui basicamente você não faz cálculo, tá? A própria ferramenta já faz o cálculo para você. E como você viu aqui, ela vai trazendo também as informações para você. Então você tem controle aqui e você fica bem protegido também. Ok, fez essa... Colocou aqui os nomes, né, do que você entrega, analisa aí o que você entrega. Como eu falei, separa certinho ali. E aí você vai para a próxima coluna, que é o tipo de serviço. Você concorda comigo que é totalmente diferente você ficar 1 hora coletando referências na biblioteca de anúncios do que você ficar 1 hora criando um planejamento para o cliente? São tarefas com natureza diferente, né, esforços diferentes. Então, esse tipo de serviço é para você dar um peso maior em algumas tarefas em detrimento de outras. Por exemplo, aqui está em ordem: operacional, técnico, criativo, consultivo e estratégico. Então, o estratégico você vai receber mais. Então, ele tem um multiplicador diferente do que o operacional, por exemplo. Vou colocar um multiplicador na tela. O onboard a gente ignora porque é um tipo especial, né? É um conjunto de tarefas que você vai... Tarefas e reuniões, né? Que você executa ali na fase de onboard. Então é um tipo especial que a gente coloca aqui, que eu coloquei aqui, para você ter uma média de quanto tempo dura o seu onboard, porque toda vez que você for criar um contrato em que você vai fazer o onboarding, principalmente quando é um cliente próprio, né? Quando é de agência, quando você está trabalhando para uma agência que vai cuidar de um cliente específico, geralmente a agência faz o onboarding, né? Mas enfim, é legal aqui deixar o onboarding aqui também. Então é isso, essa coluna aqui de tipo de serviço é para você dar um peso maior em alguns tipos de serviços e dar um peso menor em outros. Enfim, aí você vai pular para a próxima coluna, que é a periodicidade. Ou seja, tem serviços que você só vai executar uma vez. Pode acontecer de serviços que você vai executar todos os dias. Embora eu não recomendo usar isso aqui, porque dá para você, através do semanal, você simular que você vai executar uma tarefa todos os dias. Mas lá no contrato, quando chegar na parte do contrato, eu vou explicar isso certinho. Aí essa parte vai ficar bem mais claro, bem tranquilo de entender também. E aí tem a recorrência mensal. Então você vai colocar aqui, por exemplo, criação do gerenciador de negócios. Você vai criar só uma vez para o cliente, né? Para cada cliente. Análise e otimização, recorrência semanal, criação do planejamento. Aí depende. Como que funciona aí? Como que você geralmente faz os planejamentos? É planejamento para mês, para 3 meses, para 6 meses. Então esse aqui pode variar um pouco também. Enfim, é só você colocar aqui a recorrência. Lembrando que eu não recomendo colocar nunca a
recorrência diária, porque na semanal você já consegue simular uma recorrência diária. Mas então por que eu coloquei aqui? Porque eu prefiro errar para mais do que para menos. Então vamos supor que, sei lá, tem um profissional que ele faz coleta de referência todo dia, não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, ele vai lá, todo dia ele vai lá. Eu nem sei se o ditado é exatamente desse jeito, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Então eu prefiro colocar aqui para sobrar do que para faltar, né? Então, ok, bem tranquilo também essa parte, né? Recorrência. E também tem um multiplicador diferente para cada tipo de recorrência. E aí você vai para a próxima coluna, que é o minuto por ocorrência, ou seja, quanto tempo você demora para executar um suporte. Aí você vai colocar aqui o tempo estimado. Coleta de referência, quanto tempo você gasta fazendo coleta de referência. Essa aqui você tem mais liberdade, né? Porque você pode colocar a hora que você quiser. Vamos supor que você só gasta 40 minutos fazendo coleta de referência para cada cliente. Vai lá na biblioteca, coloca lá o time, né? Ou você pode também, sei lá, fazer 1 hora, depende aqui. Alguns serviços vão ser mais flexíveis, né, para você colocar aqui o minuto por ocorrência, porém outros vão ser mais padronizados, né, sei lá, tipo uma reunião de relatório mensal geralmente dura 1h30, por exemplo, então é mais padronizado. Ok, aí você vai ter aqui a próxima coluna, que essa coluna aqui é a média de tempo. Então aqui no template, em tarefas e reuniões, você faz controle de tempo, você vai lá, inicia, e quando acaba você vai lá e conclui, e ele te dá um tempo, quanto tempo que durou aquela atividade, aquela reunião. E ele vai te dar uma média. Então essa coluna aqui, ela funciona, ela serve para corrigir essa aqui. Então, por exemplo, criação do planejamento. Eu achava que eu gastava 80 minutos para executar os planejamentos, a média, né? E aí conforme eu fui fazendo os planejamentos, eu percebi que eu gasto 102 minutos, na verdade, de média para executar planejamento. Então eu venho aqui e aumento. E quando eu aumentar, vai mudar o preço, porque a precificação é com base no valor hora, né? Então eu vou aumentar aqui, colocar 100 aqui. Olha como já aumentou o tempo, né? E aí é aqui que começa a autossabotagem, porque você percebe o quê? Se você aumentar o tempo de ocorrência que você leva para executar aquela tarefa ou reunião, você vai começar a ganhar mais. E aí você começa a se autossabotar, coloca aqui tempo a mais que você gasta, né? Coloca 40 minutos a mais, 10 minutos a mais, 20 minutos a mais, sendo que o próprio template já te traz ferramentas para você não cair nessa autossabotagem. Então não precisa ficar com medo de ficar mais eficiente. Vamos supor que aqui, por exemplo, a criação do gerenciador de negócios, você gastava 60 minutos e agora você gasta 40, sua média aumentou. O template está te dando que a sua média é de 40 minutos. Então você vem aqui e colocar 40 minutos. E o preço vai diminuir bastante até, né? Foi 20 minutos a menos. Se você está trabalhando 20 minutos a menos, você pode vir aqui. Daqui que você pode fazer aqui. Vamos supor que diminuiu 20 minutos ali, né? Então você tá executando 20 minutos. Então você está 20 minutos mais rápido em algumas atividades ali. É claro que não é só colocar aqui menos 20 minutos, né? Porque ali é uma média. Mas vamos supor que você tá mais eficiente. O mais óbvio é você fazer o quê? Diminuir o tempo que você tá trabalhando. Então vou colocar aqui 400 minutos. E aí já aumenta o valor da minha hora. Outra coisa, você tá mais eficiente? Ah, eu quero ganhar mais. Tô mais eficiente, quero ganhar mais. Coloca aqui mais 500 aqui. Já aumenta também. Tá mais eficiente, vou gastar mais tempo agora prospectando. Então o tempo não faturável vai aumentar 35%. Foi para R$50 já o valor da minha hora. Então olha que legal. Não preciso ficar fazendo aqui, me autossabotando, colocando aqui aumentando porque eu quero ganhar mais. Não, eu quero colocar aqui 56. Não, vou colocar aqui 80 minutos, porque daí lá no contrato eu cobro mais. E aí você fica se autossabotando, entendeu? Então não cai nisso. O template já te traz ferramentas para você conseguir ajustar o valor da sua hora e continuar recebendo bem. E na verdade continuar aumentando, né, o quanto que você ganha. Você vai ficando mais eficiente, vai trazendo mais resultados. Então você pode fazer ajustes ali, ganhar mais, aumentar a sua margem de segurança, diminuir o tempo que você gasta trabalhando para passar mais tempo com a sua família, hobbies, amigos, enfim. E aí você vai mantendo, vai ajustando. Então essa ferramenta aqui é muito legal, ela te protege, te dá o controle ali, né? Te dá a segurança. E aí a gente vai ter aqui o preço, né? Após todos esses cálculos aqui. Então o tipo de serviço vai ter um multiplicador diferente, a periodicidade também e o minutos por ocorrência. E aí a gente vai ter o preço de cada serviço. Pronto, agora ficou bem simples a gente fazer o contrato, né? Porque é só a gente selecionar quais são os serviços que vão ser contratados, mais algumas variações, e a gente vai ter o preço do contrato. Então agora eu vou lá para contrato. Ok, então agora vamos para contratos. Então aqui em contratos, agora que eu já tenho o valor da minha hora definido e os serviços que eu entrego e qual o valor de cada serviço, os contratos
vão ser bem mais simples, né? Agora é bem mais fácil criar os contratos. Então vou aqui criar um contrato, vou selecionar aqui um cliente. Só para exemplo, na verdade não vou selecionar não. Só colocar aqui o tipo de pagamento e colocar aqui o período para a gente focar aqui no que realmente importa, né? Que é a precificação. Vou colocar aqui a data de término, porque o contrato tem um início e uma data de término, né? Tá, então um contrato aqui de 6 meses. Ok, selecionei aqui o período, coloquei o tipo de pagamento. Agora eu vou selecionar quais são os serviços que serão contratados para a gente ter aqui o preço estimado. Então eu vou colocar aqui alguns serviços, adicionar aqui as páginas para a gente colocar os serviços. Primeiro sempre o onboard, né? Então primeiro eu vou selecionar todos os serviços, depois eu vou explicar cada coluna aqui. Adicionar aqui mais, colocar aqui um planejamento, criação do planejamento. Apresentação do planejamento, né? Cadê planejamento? Vou digitar aqui planejamento. Aí, apresentação do planejamento. Que mais? Veiculação das campanhas. Coleta de referência, vou colocar. Esse exemplo aqui vai ser um cliente próprio, né? Tá, coleta de referência, veiculação das campanhas, análise e otimização. E agora eu já vou para os relatórios e feedbacks. Feedback semanal, cadê? Criação do feedback semanal e apresentação do feedback semanal. Feedback semanal. Aqui, reunião de feedback semanal. E agora o relatório mensal. Vou colocar aqui mensal. Pronto, coloquei aqui quais são os serviços que vão ser contratados. É uma coisa interessante aqui. Eu não especifiquei, né, qual é o tipo de relatório mensal que eu vou criar. Então, eu coloquei aqui genérico, ó, criação relatório mensal. Mas eu podia colocar aqui, por exemplo, criação relatório mensal WhatsApp, que é aquele mais simples. Então, lá em serviços eu posso criar 3 tipos de relatório mensal, por exemplo. Um de WhatsApp, aquele mais simples, né, que eu só mando ali os resultados. Um slide para apresentar, feito no Canva, por exemplo, ou no alguma ferramenta de apresentação. Ou aquele dashboard, né, no Looker Studio, por exemplo. Então, posso também criar 3 tipos de relatórios mensais que eu entrego. Isso aqui é legal para você ter mais controle, né? Aqui eu usei um genérico, para exemplo, mas é bem mais interessante separar, porque às vezes o cliente vai querer, porque depende do cliente, né? Às vezes ele vai querer aquele do WhatsApp, vai ter cliente que quer aquele dashboard mais elaborado, aí você tem que entender, ele tem que entender também, né? Que você vai gastar mais tempo, então vai ter um esforço ali a mais, então você vai cobrar um pouco mais, então você consegue fazer, então é bem flexível, né? Te dá muito controle e flexibilidade para você criar os contratos aí, bem legal isso aqui. Ok, coloquei aqui os serviços e ele já puxa para mim aqui automaticamente a periodicidade, então eu sei que o relatório mensal, a recorrência dele é mensal, ele puxa aqui tudo aquilo que a gente definiu lá nos serviços. Na coluna ao lado é o tempo de sessão, então eu gasto 90 minutos para apresentar, né? Essa aqui é a reunião. Para fazer a apresentação em média, para apresentar a reunião de relatório mensal. Na criação eu gasto em média 1 hora, né? 60 minutos ali, para mim fazer criar o relatório mensal. Como eu já disse, esse aqui é um genérico, então vamos supor que é aquele do Looker Studio. Eu gasto 1 horinha para criar ali um dashboard bonito. Só para exemplo mesmo. Tá, e agora eu vou para a frequência, né? Aqui na parte de contratos, quando eu vou configurar os serviços, basicamente eu só vou mexer em 2 coisas, a frequência, eu vou mexer na frequência e na complexidade. O restante, isso aqui é automatizado, o restante é tudo automático, então aqui a validação automática. Na verdade tem isso aqui também, né, o bônus, então eu só mexo aqui na frequência, complexidade e bônus. O resto é fórmula, né, vai fazer os cálculos para mim. E o restante é informação, né, que ele traz informação lá do serviço. Então é basicamente isso, eu vou mexer só na frequência, complexidade e bônus. Agora eu vou explicar cada um aqui. O que é a frequência? A frequência é quantas vezes você vai entregar o serviço de acordo com a periodicidade dele. Por exemplo, reunião de relatório mensal. Se eu colocar aqui isso significa que eu vou fazer 1 vez por mês. É recorrência mensal. Se eu colocar 2 vezes aqui, 2 vezes no mês. E isso aqui é legal porque, por exemplo, você pode usar isso aqui em entregas que são quinzenal. Então, por exemplo, se eu colocar 2 vezes aqui por mês, vai dar basicamente os 15 dias ali de uma entrega ali que é quinzenal. Tipo um feedback a cada 15 dias, né? Então eu posso usar isso aqui também. Outro exemplo aqui, análise e otimização. Recorrência semanal. Então eu vou colocar aqui, ó. Quantas vezes na semana eu vou executar esse serviço? Vamos supor que eu faço análise 2 vezes na semana. Vou colocar aqui 2 vezes
na semana eu vou fazer. Então, 2 vezes na semana eu vou fazer análise e otimização durante o período desse contrato, que é 6 meses, né? Então, toda semana eu vou fazer 2 otimizações. Então, eu vou colocar aqui, o onboard é só um, né? O onboard só faço uma vez. Criação do planejamento. Vamos supor que eu faço planejamento a cada 3 meses. Então, vou colocar aqui 2 planejamentos. Um na primeiro quarter, né? 3 meses. E outro planejamento eu vou fazer para os próximos 3 meses. Então, vou colocar aqui 2. E eu gasto 100 minutos, né? Para fazer um planejamento. Acho que aqui tá pouco, né? Tá bem pouco, 100 minutos. Vai dar uma hora e pouco, né? Dá para aumentar depois. Mas, enfim, é só para exemplo mesmo. Então, não precisa se apegar a ser totalmente exato, né? A apresentação do planejamento. 80 minutos. Tem que seguir a mesma... Isso aqui é legal, né? Os serviços que eles são bifásicos, tem 2 fases, ou seja, a criação e a apresentação dessa criação, eles geralmente, né, na frequência aqui, eles vão ter a mesma frequência, né? Então, por exemplo, se eu for criar um relatório mensal por mês, eu também vou apresentar esse relatório mensal uma vez por mês. Então a frequência é a mesma. Vamos continuar aqui, coleta de referência. Recorrência mensal. Quantas vezes na semana eu vou fazer coleta de referência para esse cliente? Vamos supor que eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então vou colocar aqui 5. 5 vezes na semana. Então é bem mais interessante aqui nesse exemplo, como eu havia falado, não é legal você usar o recorrência diária, que você vai fazer aquilo todos os dias, né? Mas eu não recomendo usar o recorrência diária. É bem mais interessante você usar a recorrência semanal e aí você consegue ter mais flexibilidade. Vamos supor que eu vou fazer algo toda semana. Coloca aqui 7. Pronto. Todos os dias na semana. Seria a mesma coisa do que a recorrência diária, né? Só que na recorrência diária eu não tenho flexibilidade. Eu vou fazer todos os dias mesmo durante o período do contrato. Aqui não, aqui eu tenho flexibilidade. Vou colocar aqui 5 de novo. Ok. Agora a veiculação da campanha. Coloquei recorrência única vez, né? Porque você não vai ficar subindo campanha, né? Tem ali, depende ali do seu planejamento. Eu vou colocar aqui umas 5 campanhas. Depois eu posso vir aqui alterar também. O legal é isso, né? A flexibilidade. Eu posso voltar aqui e fazer alterações para mim saber como que vai estar o preço do contrato. Ok. Agora eu vou para... Cadê? Criação do feedback semanal. Uma vez por semana, né? Ok. A apresentação também tem que ser criação do relatório mensal uma vez por mês. A reunião de apresentação, né, do relatório mensal uma vez por mês também. Pronto, eu já selecionei aqui a frequência. Então está pronto. Antes de eu ir para a coluna de complexidade, eu vou mostrar aqui o status aqui, porque tá tudo pausado, né? Então eu vou colocar aqui como se tivesse em andamento, para depois a gente já descontar do tempo ali em cima. Então tá tudo em andamento aqui, bonitinho, ok. Aqui em status é legal porque você pode vir aqui depois. Vamos supor que é um serviço de evento único e você já concluiu, você pode vir aqui depois e concluir. E aí vai liberar mais tempo para você fazer outros contratos, tá? Isso aqui é legal também. Tá, vamos para a complexidade agora. Tá, complexidade. A complexidade tem a ver com a dificuldade que vai ser executar esse serviço, determinado serviço, né? Para esse cliente. Tá sem cliente aqui, mas vamos supor que tivesse um cliente. Eu vou colocar um cliente aqui, vai. Vou colocar qualquer um mesmo, só para exemplo. E aí ele ativa aqui o nome do... Não preciso colocar o nome, né? Ele ativa aqui automação, contrato e o nome do cliente, né? Então vamos lá, complexidade. O quão difícil vai ser executar esse serviço para esse cliente? Então, por exemplo, vou colocar aqui o onboard. Vai ser, pelo que eu tô vendo desse cliente, vai dar trabalho ali. Vai ser média, né? O onboarding. A criação do planejamento. Vai ser tranquilo, é um nicho que eu já domino. Pelo que eu vejo ali no orgânico da empresa, vai ser tranquilo? Vai ser tranquilo, é uma empresa boa. Vai ser fácil ali fazer o planejamento. Apresentação, vou colocar aqui o mesmo também. Coleta de referência, é uma empresa que tem bastante... Você vê ali no orgânico, tem bastante... É um orgânico bem trabalhado, é uma empresa que investe no audiovisual. Você vê que vai ter... Você percebe que vai ser bem tranquilo criar... coleta de referência para você enviar para esse cliente, né? Aqui eu deixei só coleta, né? Mas na verdade pode ser coleta e sugestões, né? Você pode separar também, coleta e sugestões de criativos. Nesse exemplo aqui, só coleta, a sugestão tá subentendida aqui, né? Então beleza, qual é a complexidade? Vamos supor que nesse caso também vai ser baixo. Vamos supor que nesse caso aqui também vai ser baixa. Veiculação de campanhas. Aqui baixa também. Vou colocar aqui tudo baixo. Coloquei tudo baixo aqui, pronto. Agora a gente vai para a próxima coluna, que é horas do período específico. O que é isso aqui? Ele vai analisar quanto tempo eu vou gastar em cada serviço, levando em consideração a periodicidade, ou seja, reunião de relatório mensal, 1 hora e 30 minutos por mês, durante esses 6 meses, né? Então vai ser durante esse período aqui, né? Então, 1 hora e meia por mês eu vou estar gastando na reunião de relatório mensal. Criação do relatório mensal. Vou estar gastando 1 hora por mês criando o relatório mensal. Então isso aqui te dá um nível de projeção absurdo, né?
Você já consegue ver ali quanto tempo vai gastar, quanto tempo cada cliente vai custar para você. Ok, relatório, cadê? Reunião de feedback semanal. 1h30 por semana você vai gastar fazendo ali a reunião de feedback semanal. Criação de feedback semanal, 1 hora, né? 1 hora por semana. Então você já percebe que nesses próximos 6 meses, 1 hora na semana ali você vai estar criando feedback semanal. Então você já fica preparado. E o evento único, né? Ele só acontece uma vez, então não muda, né? Então vai ser 2 horas e 40 minutos, uma única vez durante todo esse período. Bem tranquilo aqui o serviço de evento único. Então você já consegue perceber também que o segredo está na recorrência semanal, que são coisas que você vai fazer ali toda semana. A recorrência mensal e evento único, você vai fazer ali poucas vezes, né? O mensal uma vez no mês e o evento único uma única vez. E ao lado tem aqui períodos total. O que ele faz aqui? Ele pega e calcula esse tempo com base no período. Então, vai ser, no total, durante todo esse período, você vai ter executado 7 horas e 30 minutos criando na reunião de relatório mensal. Olha que legal isso aqui. Vou selecionar aqui. Então, durante todo esse período vai ser 7 horas e 30 minutos no total. Aí, olha que interessante. Quando é relatório semanal, ó. Vou clicar aqui no reunião de feedback semanal. Na verdade, eu vou clicar aqui na criação do feedback semanal. Olha que interessante quando o serviço ele é de recorrência semanal. Olha como ele muda. Ele é bem mais alto o tempo no total, né? Porque toda semana. Se fosse de recorrência diária, ia ser maior ainda, porque é todo dia. Então, o segredo está na recorrência semanal. Ó, outro aqui, análise e otimização. 31 horas e 40 minutos no total eu vou estar fazendo análise e otimização de campanha para esse cliente durante esse período de 6 meses. Então, sobe muito quando a recorrência é mais alta ali, né? Então, toda semana ali. E aí, sobe muito aqui o período no total. Bem legal isso aqui também. Tem uma visão mais ampla, né? Quanto tempo vai durar tudo isso aqui. E aí, aqui a mais legal, eu acho a mais legal, que é a validação. O que é isso? Como você definiu quantos dias no mês você vai trabalhar, você tem ali também o tempo que você vai trabalhar por semana e o tempo que você vai trabalhar também por mês. Então, legal, aqui eu vou aqui na seção aqui, ó, saldo de tempo. Eu vou clicar aqui, ó. Ele já me traz o saldo de tempo atual que eu tenho. Então, como eu já tinha ali atrás, né, vocês viram ali que eu tinha alguns contratos ativos, então esse tempo que eu defini que eu iria trabalhar por dia está sendo consumido pelos contratos. Então, quando eu fechar esse contrato aqui também, vai retirar também mais tempo aqui. Então, olha que legal, a validação, ela verifica, ó, recorrência semanal, né? Ok. Se eu colocar aqui algo muito exagerado, ela vai lá verificar para mim, ela vai vir aqui, saldo de tempo mensal, vai olhar aqui. Você pode entregar isso? Isso aqui que eu tô colocando aqui, frequência 1, eu posso entregar isso aqui? Se estiver dentro do meu saldo de tempo, eu posso entregar. Agora, se eu exagerar, ele vai invalidar essa entrega. Por exemplo, aqui tá em preparação, vou colocar como ativo, ó. Quando eu colocar ativo, quando eu colocar aqui como ativo, já vai descontar o tempo desses serviços aqui que eu configurei, ó. Por enquanto, não tá descontando. Tô só, em preparação. Tá em preparação. Quando eu colocar ativo, ele vai descontar esses tempos aqui do meu saldo de tempo. Eu vou colocar aqui como ativo, ó. Ah lá, já descontou, tá vendo? Então, sobrou 1 hora e 25 minutos. Esse contrato aqui, então, após eu fechar esse contrato aqui, vai sobrar isso aqui de tempo para próximos contratos. Daqui a pouco eu vou mostrar mais sobre isso, mas eu quero mostrar a validação aqui. Se eu colocar algo totalmente exagerado, eu colocar uma frequência aqui de 500, totalmente exagerado. Olha o que acontece, já invalidou tudo. Por quê? Olha o que aconteceu com o meu tempo. Já era o meu tempo, entendeu? Porque isso aqui não existe. É impossível, né? Então ele já aparece o xizinho aqui, já invalida. Vou voltar aqui para 1. Isso aqui é muito legal, né? Olha que legal isso aqui. É claro que nesse exemplo aqui é exagerado. Eu coloquei aqui 500, um número totalmente exagerado. Mas conforme eu for fechando o contrato, esse tempo aqui vai diminuindo. Até chegar o momento em que eu vou vir aqui, criar um contrato. Vou colocar aqui recorrência mensal, relatório mensal. Vou colocar aqui uma frequência 1 e não vai ter tempo. Então o que eu posso fazer? Posso aumentar o tempo de trabalho, posso melhorar, né, meu tempo de execução, posso ficar mais rápido, sei lá, contrato uma ferramenta para criar os relatórios mensais. Então a ferramenta ela é bem flexível nesse ponto, né? Aí depende de qual atitude você vai tomar para resolver o problema. Ok, vamos passar para cá. Já vi aqui a validação. Agora é de bônus. A última coluna aqui antes do preço, né? Aqui de bônus é para quando eu quero entregar o serviço como bônus. Vou colocar aqui, ó, o onboarding. Já zerou, tá vendo? Então quando eu quiser o suporte, vou colocar aqui o suporte, por exemplo. Suporte, coloquei o suporte, né? Em andamento, frequência 1. Não, é frequência semanal. Vou colocar aqui 5 vezes na semana de suporte. Final de semana não dou suporte. Complexidade. Suporte é um bom exemplo também pra gente dar como bônus. Isso aqui é pra gente dar incentivos, né, pro cliente fechar. E ele já dá aqui também um preço estimado pra mim, olha que legal. Então tudo isso aqui que eu configurei vai interferir no preço do serviço. Aí você olha aqui e fala, tá baixo. Por quê? Porque depende aqui das configurações. Vamos cobrar o onboard. Vamos cobrar aqui o tempo que eu vou gastar também no suporte, no onboard. Já aumentou, 1.600. Vamos mudar a complexidade. É um cliente que vai dar trabalho. Vou colocar aqui média.
Olha o que aconteceu. Aí tá baixo agora? Agora não tá mais baixo, tá vendo? Então a ferramenta é muito flexível, muito legal a ferramenta. Então olha o controle que você tem, né, sobre a precificação. E tá totalmente preparado e é totalmente flexível, né? E seguro, né? Te dá muita segurança. Vou colocar aqui de novo bônus e bônus também pra dar incentivo aí pro cliente. Ok, eu já expliquei tudo isso aqui, né? E aí uma diferença aqui, ó. O preço estimado é uma coisa, o preço do contrato é outra. Então vamos supor que o preço estimado dentro dessas configurações que eu defini aqui foi 1.205, mas o preço eu consegui fechar por 1.500 nesse caso. Vamos supor que eu consegui fechar por 1.500. Então isso aqui é legal. O preço estimado é uma coisa, porque ele leva em consideração o valor hora, as configurações, tudo. Mas o preço do contrato é ali o momento ali que as partes, né, definiram qual vai ser o valor desse contrato. Então são coisas diferentes. A mesma coisa que, por exemplo, nesse caso aqui, eu consegui cobrar mais caro, né? Mas vamos supor que fosse colocar aqui, ó, colocar alto. Vai subir muito, né? Vai subir muito o preço. Subiu muito o preço. Olha quanto que vai, 3.600. Então aqui eu tô cobrando muito abaixo, né? Muito abaixo do que vai me custar aqui. Qual seria o preço estimado mais ideal, né? Então tem essa diferenciação. Mas enfim, aqui tá pronto basicamente a configuração do contrato. Agora eu vou mostrar algumas coisas aqui mais legais também. Aquela hora eu falei sobre o saldo de tempo, né? Agora eu vou mostrar quanto tempo vai custar realmente, né, o contrato. Então aqui, ó, custo de tempo em minutos, ou posso usar também o custo de tempo em horas. Vou colocar aqui em horas, que eu prefiro em horas. Então diariamente, na média, aqui ó, média, eu vou gastar por dia, durante todo esse período, 1h19 com esse contrato. É claro, vai ter dias que vai ser menos, vai ter dias que vai ser mais, mas aqui eu já tenho uma média. Horas semanais, 9 horas e 25 minutos por semana eu vou estar gastando com esse contrato. E no mês, 47 horas e 7 minutos desse contrato vai me custar aqui em horas. Então eu já fico bem preparado também, já tenho uma média aqui, né? Eu já consigo fazer planejamentos, projeções, enfim. Bem legal, né? Então esse é bem tranquilo, né? Eu não fiz cálculo nenhum, eu só defini o valor da minha hora, defini os serviços ali que eu entrego. E na hora do contrato, eu só seleciono aqui quais vão ser os serviços contratados e ele me dá o preço. Então é bem tranquilo, por isso a importância de você pegar os cálculos e colocar numa ferramenta para fazer os cálculos para você. Você não tem que ficar fazendo o cálculo toda vez que for fechar um contrato novo, tem que ficar pensando em cálculos, né? Porque senão você só vai resolver a metade do problema. Vou deixar na descrição um link da página que contém aqui os cálculos que você deve fazer. O que eu aconselho? Pegue isso aqui e coloca em alguma ferramenta, um Excel, Google Sheets, porque senão toda vez que você for fazer um contrato vai ter que fazer esses cálculos aqui novamente, né? Na verdade só a parte dos serviços contratados, né? Porque isso aqui você faz só uma vez. Mas como não é automatizado, quando eu mexer aqui não vai mexer aqui, quando eu mexer... Opa, calma aí. Quando eu mexer aqui não vai mexer aqui, igual eu fiz lá no template, então coloca numa ferramenta. Coloca no Google Sheets, Excel, no Notion, ou você pode também adquirir o template que já está tudo integrado junto com outras ferramentas também. Eu vou deixar o link também do review do template caso você se interesse. Então é isso, até a próxima.